a semana começa complicada. É uma semana curta, segunda, terça e quarta, politicamente falando, para Michel Temer e tal. Assumiu há cerca de 9 dias atrás, mas está numa situação complicada. E está por quê? Porque, de um lado, há um problema de comunicação do governo. Quem deve falar em nome do governo é o Palácio do Planalto. Os ministros, sem evitar declarações públicas, eles devem, inicialmente, administrar para dentro e não para fora. Ou seja, reorganizar os ministérios, despetizá-lo, ou seja, retirar todos os petistas e as seclas de partidos satélites do PT dos vários ministérios, e não faltam milhares de funcionários para isso. Então, tira todo esse pessoal, reconstrói os ministérios, discute, passa a conhecer cada pasta, vê cada projeto. Em suma, não falta trabalho interno. Não dê declarações públicas equivocadas, como já aconteceu na área da saúde, na área das cidades, tem toda a polêmica na questão da cultura, na área da justiça. Muitos erros cometidos em pouco tempo. Quem fala em nome do governo é o Palácio do Planalto. Deixe que os ministros da casa ou o próprio presidente falem em nome do governo. Isso é uma questão central. Tal. Esse é o primeiro ponto, é um ponto básico de qualquer governo, principalmente no momento em que é um governo interino e que o processo, o julgamento vai ocorrer no Senado, provavelmente no final de agosto ocorrerá o julgamento, início de setembro. E por quê? Porque o governo certamente vai se dividir em duas partes. Uma coisa é até o momento do julgamento do Senado, e que vai ter o quórum constitucional, basta 54. Teve só no recebimento 55 senadores, e bastava no recebimento maioria simples. Portanto, essa não é a questão. Tudo indica que terá uma margem muito superior ao quórum constitucional, mas o ministério vai ficar amarrado até o momento do julgamento. E aí vai ter um segundo ministério, que quando ele vira presidente efetivo do Brasil, sem essa sombra do fantasma da possível volta de Dilma, que não ocorrerá. Enquanto isso, o PT faz uma guerrilha, por exemplo, usou a questão da cultura para desgastar o governo, e o governo caiu igual um patinho. Ele desgastou, né, de todas as formas. Por outro lado, aqui a Prefeitura de São Paulo fez mais um ato criminoso na virada cultural, paga com o meu, o seu, o nosso dinheiro, fez toda uma plateia para desgastar o governo, colocando mensagens, os cantores, cantoras iam lá para desgastar o governo, os criminosos estão aí e fizeram esse serviço. E o governo Temer caiu, não sei nem se teve dinheiro da Petrobras, certamente teve, de Banco do Brasil, Caixa, eu não sei, mas em atividades no mínimo correlatas à virada cultural teve também. Nesse caso, você tem um processo de desgaste, e agora a revelação por Arapongas, percebo que não é questão de gravação da justiça, tal, foi Arapongas, são Arapongas, é aquele pessoal da comunidade de informações lá em Brasília que fica gravando, filmando todo mundo, tal. Esses aí estão a serviço do PT, com certeza, com a mais absoluta certeza. E pegaram os telefonemas de Sérgio Machado e o Romero Jucá. Sérgio Machado é um homem do Renan Calheiros, ficou 12 anos durante os governos Lula, Dilma, à frente da Transpetro, e roubou, é ladrão, assim como Renan Calheiros. Não tem conversa sobre isso, né? Mas no governo do PT, 2 anos, 2 gestões da presidência Lula e uma da gestão Dilma. Então, durante 12 anos, ele assaltou com a conivência do PT, e todo mundo sabia, não tem conversa. Agora, veja a situação. Nesse telefonema, parece que o atual governo é copartícipe do roubo, e não é, porque o governo recém assumiu. A grande questão é que o Jucá, no meio do telefonema, diz, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Qual é a resposta que Michel Temer tem de dar, se ele tiver honra, dignidade e saber a importância do momento histórico que ele está vivendo? Lembrar que ele chegou à presidência não pelos seus méritos, chegou porque as ruas o colocaram lá. O que ele tem de fazer? Fazer uma coisa muito simples. No mínimo, licencia Jucá. No mínimo, o ideal seria demiti-lo. Licencia. Não é possível Romero Jucá continuar à frente do Ministério do Planejamento. Pasta super importante, e ele é presidente interino também do PMDB, mas isso é problema do PMDB. Mas o que interessa, em relação à questão do governo, ele não pode continuar à frente do Ministério do Planejamento. Não caia na armadilha do PT. É o PT que gravou, fez as gravações. Michel Temer, acorde. Você hoje tem a maioria da população brasileira a seu favor. Não perca esse capital político, ou seja, é condição sine qua non para o governo, nessa conjuntura histórica extremamente difícil, colocar para fora do governo Jucá. No mínimo, licenciar. O ideal, sim, seria demiti-lo. Vamos ver o que vai ocorrer. Mas é central. É uma semana curta, mas politicamente extremamente tensa. São 3 dias que vai valer por 7. O dia tão esperado chegou. Nos livramos de Dilma Rousseff do projeto criminoso de poder. O Senado, por 55 votos, bastava